plano de carreira, relacionamento conjugal estável, uso de contraceptivos, estabilidade financeira, independência. Tudo isso foi dando autonomia para a mulher em decidir o momento certo de aumentar a sua família. Mas o que muita gente não contava é que ao longo do período de tentativas, as menstruações anunciariam que todos os meses a maternidade estava ficando para trás. E diante do diagnóstico da infertilidade, o desespero, o choque, a vergonha, o medo, a tristeza, a dúvida. E agora, o que fazer? E hoje eu vou falar para vocês da técnica mais simples que a gente pode utilizar para alcançar a maternidade. O assunto de hoje é o namoro programado. Olá, eu sou o Dr. Anderson Mello, médico especialista em reprodução humana pela USP de Ribeirão Preto e também fundador do canal Fertilidade e Saúde. E antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e me ajudar a divulgar as informações que eu estou disponibilizando aqui para ajudar vocês que estão enfrentando a longa jornada para a maternidade e para a paternidade. Vocês, mulheres, antes de engravidarem no corpo físico, já alcançaram a maternidade no pensamento. E receber o diagnóstico de infertilidade pode dar um choque nas suas emoções e te paralisar, não permitindo que você tome as decisões para avançar no caminho rumo à maternidade. E muitas vezes, diante desse cenário, a falta de informação pode ser uma das principais barreiras que torna a sua jornada muito mais desgastante, pesada e repleta de aflições. Bom, e neste cenário, muita gente pensa que o único caminho para alcançar a maternidade é realizar uma FIV, um tratamento do bebê de proveta. Mas hoje, eu vim aqui quebrar com você uma das barreiras mais importantes nessa jornada da maternidade, que é a falta de informação. E além da FIV, existem outras trajetórias que também podem oferecer a possibilidade de você ser mãe. Essas alternativas incluem desde a modificação do estilo de vida até a realização do namoro programado ou da inseminação intrauterina. E hoje nós vamos começar pela simplicidade. Nós vamos falar então do namoro programado. Também conhecido por relação sexual programada ou coito programado, essa técnica é a mais simples para tratar a infertilidade. Essa simplicidade se baseia no fato de que o tratamento não exige a manipulação dos espermatozoides e também dos óvulos no laboratório. O procedimento, na verdade, ele ocorre através do uso de hormônios, por boca ou na forma injetável subcutânea. Esses hormônios eles têm o objetivo de fazer crescer os folículos, que são aquelas estruturas ovarianas que contêm um óvulo. E quando esses folículos alcançam o tamanho que nós temos como objetivo, geralmente 18 a 20 milímetros, nós então deflagramos a ovulação com medicamento final, para que a mulher rompa o folículo e libere o óvulo, e o casal tem relação nesse período fértil. A estimulação ovariana que nós utilizamos no namoro programado, ela é bem leve e tem o objetivo de fazer crescer 1 a 2 folículos. Caso a mulher tenha crescimento de 3 folículos ou mais, o tratamento precisa ser cancelado pelo risco de gestação múltipla, onde nascem 3, 4 ou mais bebezinhos simultaneamente, e todos nós sabemos do risco, inerente a essas gestações gemelares. E aqui nós temos um segundo grande obstáculo, porque o namoro programado não é para quem quer, mas é para quem pode, para quem tem pré-requisitos. E esses pré-requisitos são basicamente o homem ter um espermograma normal ou próximo disso, e a mulher ter pelo menos uma trompa funcionante, permitindo ali a passagem do óvulo e do espermatozoide. Então, do ponto de vista prático, nós temos basicamente 3 situações principais que têm o namoro programado como um principal tratamento inicial da infertilidade.
Mulheres que não ovulam frequentemente, então aqui o grupo da síndrome dos ovários policísticos, esse é o tratamento de primeira escolha. O segundo grupo seriam aquelas situações onde o homem e a mulher foram investigados pelos principais fatores de infertilidade e não foi encontrada uma causa, infertilidade ou esterilidade sem causa aparente, ISCA ou ESCA. E o terceiro fator é a incompatibilidade de horários, quando um dos parceiros mora em outra cidade e às vezes fica difícil conciliar as relações para o período fértil. Existem dois exames principais que nós devemos checar antes de partir para o namoro programado. O primeiro é o espermograma. Para fazer o namoro programado, é necessário ter um espermograma normal ou bem próximo do normal, com leves alterações. Uma vez que o espermograma é normal e me permite partir para o namoro programado, eu tenho que fazer a segunda avaliação. E aqui nós temos uma quarta barreira. Porque a avaliação da permeabilidade tubária hoje é realizada principalmente por um exame chamado histerossalpingografia, que é aquele exame que a mulher fica na posição de exame ginecológico, nós ingestamos um contraste iodado pelo colo uterino e vamos tirando as radiografias para ver se esse contraste extravasa pelas trompas. É um exame que, na maioria das vezes, traz bastante desconforto para a mulher, porque ele não é feito sob sedação. E não é incomum, no consultório, nós vermos resistência de algumas mulheres em fazer esse tipo de procedimento por medo de ter essa dor. Mas não tem jeito. Se a gente pensa em fazer um namoro programado, nós precisamos de um exame para avaliar as trompas. Uma alternativa que nós temos à histerossalpingografia é um exame chamado histerossonossalpingografia. Ao invés das radiografias, é feita uma ultrassonografia. E nós não utilizamos contraste iodado, nós utilizamos outro meio de contraste, onde o risco de você ter alergia é menor. E a histerossonossalpingografia, que é essa do ultrassom, ela pode ser feita com sedação. E, consequentemente, para aquelas mulheres que têm receio, né, que têm baixa tolerância à dor, é uma excelente alternativa para você estudar como está a permeabilidade das trompas. Vale lembrar, pessoal, que a investigação das causas de infertilidade e também o namoro programado podem ser realizados com seu próprio médico ginecologista. No caso do uso do medicamento por boca, a ultrassonografia para acompanhar o crescimento folicular não é obrigatório. Esse exame ele pode ser substituído pela dosagem da progesterona na fase ali ideal que nós orientamos. Geralmente é 21º e 23º dia do ciclo. Agora, quando a medicação injetável é utilizada no namoro programado, aí o controle do crescimento folicular com a ultrassonografia é obrigatório. Então, converse com o seu ginecologista. Se você recebeu o diagnóstico agora da infertilidade, você está ali naquela fase do choque, da surpresa, um bom bate-papo com o seu especialista, você realmente esclarecer as suas dúvidas, anote num caderninho, no celular, esclareça as suas dúvidas, porque às vezes o namoro programado pode ser a primeira estratégia para você. E aí, então, né, vocês receberam o diagnóstico da infertilidade, já passaram pelos exames, foi orientado quais são as opções de tratamento, e aí, então, chegou a hora de fazer o namoro programado, pessoal. Mas, um ponto fundamental, não comecem qualquer tipo de tratamento dentro da reprodução assistida sem saber sobre as taxas de sucesso. Quem vai fazer o namoro programado tem que estar preparado para engravidar a médio e longo prazo. Porque o namoro programado tem limitações para alcançar a gravidez. Só que antes da gente falar do sucesso do namoro programado, primeiro nós vamos conhecer quais são as chances naturais que o ser humano tem para engravidar. Muitos de vocês que estão nessa jornada em busca do bebê, provavelmente já alcançaram a gravidez. Formaram o embrião espontaneamente, esse embrião implantou no útero, mas até a data da sua menstruação, essa gravidez foi interrompida. Você não teve atraso menstrual,
não suspeitou da gravidez, não fez o teste, não teve diagnóstico. Então, guardem isso, pessoal. A maioria das gestações humanas acontecem com embriõezinhos geneticamente alterados. E o organismo, observando que aquele embrião tem DNA comprometido, não deixa a gravidez avançar além da menstruação. E graças a Deus que existe esse mecanismo de proteção da nossa espécie. Porque se todo mês nós tivéssemos o diagnóstico da gravidez e soubéssemos que a nossa gravidez evoluiu para o aborto, o luto na jornada de quem tenta um bebê ia ser praticamente constante. Então, quando a gente vai para qualquer tratamento de reprodução assistida, é importante lembrar dessas limitações. Apesar da gente controlar algumas etapas do namoro programado, nós não podemos esquecer que as etapas que a gente está controlando são daquela fase do invisível, onde a mulher não teve o atraso menstrual. Mas como o seu instinto materno está aflorado, como você tem que se dedicar, né, tem que se expor aos medicamentos, seu corpo está mudando, está sofrendo os efeitos do medicamento, aquilo tudo traz uma carga maior de responsabilidade, traz um peso maior. E diante do negativo depois do tratamento, a gente acaba assumindo para si uma sensação de impotência, de falha, de culpa. Mas, na verdade, pessoal, nada disso existe. Nós estamos falando de limitações humanas, não é uma limitação específica sua, do seu parceiro. É uma limitação do ser humano. A nossa fertilidade funciona assim. Então, pessoal, tomem cuidado, porque muita gente que encara o namoro programado, obviamente que a gente entra numa briga para ganhar, mas você precisa estar com os pés no chão, que a sua chance de engravidar ela vai vir a médio e longo prazo. As taxas de sucesso, elas são variáveis de acordo com a idade da mulher. E quanto maior a idade, principalmente depois dos 35, 37 anos, mais difícil, mais longa vai sendo a jornada. Mas toda regra tem a sua exceção, já já vou contar para vocês. Então, por exemplo, no auge da vida reprodutiva, uma mulher de 25 a 30 anos, que tem 2 relações sexuais por semana, e que resolve pela primeira vez na vida engravidar, no primeiro mês, nós vamos ter aproximadamente 60%, 70% das mulheres que vão engravidar. Mas destas mulheres, em torno de 50% vai ter aquela perda invisível. Ou seja, não vai fazer o diagnóstico da gravidez. E aproximadamente 20% vai estar grávida no primeiro mês de tentativa. Esses números vão caindo. Dos 31 aos 35 anos, nós temos 15%. Dos 36 aos 40, 9%. 41 a 42, nós temos aproximadamente 4%. Só que observem aqui depois de um ano. Em todas as faixas etárias vai subindo. 80 a 85% depois de um ano das mulheres com 25 a 30 anos vão alcançar a maternidade. Dos 36 aos 40, essa taxa é de 50%. Então, observem que as limitações que eu estou falando até aqui são as naturais. Quando você vai para um namoro programado, você carrega essas limitações porque o tratamento não modifica o DNA do óvulo e do espermatozoide e muito menos do embrião. Então, hoje, quais são as chances de gravidez do namoro programado numa mulher com menos de 32 anos? Observem aqui, em torno de 14%. Depois de 3 ciclos, 30%. Esses números gradativamente vão caindo ao longo da idade e cumulativamente também. Então, observem que depois de 3 meses, ou até 3 meses, a maioria das mulheres não vão engravidar com namoro programado. E, às vezes, vão precisar mudar a estratégia. Ou vão para a fertilização in vitro, ou vão mudar o tipo de medicamento. Mas, se você tem um tempo de tentativas razoavelmente curto, 6 meses, 1 ano, se você está dentro das causas que têm indicação de fazer o namoro programado, a receita número 1, pessoal, é você cuidar da sua emoção. É você trabalhar com a sua resiliência. Por quê, pessoal? Você tem que se preparar para ter um desfecho ruim, um desfecho negativo. Assim como você se prepara para ter o sucesso. Porque se você antecipa, puxa, ok, eu posso engravidar, mas eu também tenho um risco de não alcançar a maternidade, você já prepara os seus pensamentos e o seu sentimento para você continuar a sua jornada. O que não pode, pessoal, é a gente só enxergar um desfecho e no meio do caminho resolver parar
por falta de gestão das emoções, de inteligência emocional. Então você precisa praticar a resiliência, você precisa praticar dentro de você a força para recomeçar, para continuar. Não tem jeito, seja na FIV, mas aqui no namoro programado, ou mesmo na inseminação, se você precisa de algum tratamento para infertilidade, pessoal, não dá para achar que você vai entrar nesse jogo sempre ganhando. É claro que você pode trabalhar as estratégias para tornar mais leve, para tornar mais segura, mais tranquila essa trajetória. Mas o que não pode, pessoal, é entrar de cabeça, com completa emotividade, sem nenhuma racionalidade, porque no meio do caminho você pode resolver parar e às vezes estava tão perto de alcançar o seu sonho e aí você interrompe a construção de um capítulo que você estava escrevendo na sua história. Bom, mas quando a gente fala de namoro programado, nós falamos bastante de período fértil, né? Hoje existem uns aplicativos que praticamente todas vocês que são desejantes e tentantes têm acesso. Mas do ponto de vista prático, tem como você avaliar se o seu ciclo está ou não ovulatório, se você está ou não no período fértil. Segundo a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, mulheres que têm a percepção do muco cervical durante a fase ovulatória têm uma capacidade de detectar a ovulação de forma semelhante àqueles kits de urina que dosam LH. Então, hoje, para a gente definir que uma mulher tem ciclo menstrual ovulatório, a gente considera a presença de menstruações regulares. O que são menstruações regulares? Ciclos que ocorrem com intervalo entre 24 até 35 dias, desde que tenha uma variação em torno de 3 a 4 dias. Então, por exemplo, uma mulher que menstrua com 28 dias, no outro mês ela menstruou com 25, no outro mês ela menstruou com aproximadamente 32 dias, essa mulher tem um ciclo menstrual ovulatório. Se junto com isso, ela percebe os sinais da ovulação e ela tem a TPM, tensão pré-menstrual, que são aqueles sintomas mais de irritação, que podem dar queixa mamária também. Nesse caso, então, pessoal, a gente já tem uma evidência adicional de que realmente aquela mulher ovula. E para você, então, conhecer o seu período fértil, pessoal, você pode perceber o muco, ou então, se você está fazendo a avaliação urinária do LH, a fertilidade da mulher começa a aumentar 5 dias antes da data provável da ovulação, vai aumentando gradativamente, sendo que 2 dias antes, até o momento da liberação do óvulo, é o momento máximo da fertilidade. E o mais importante, pessoal, é vocês não ficarem se cobrando, porque o espermatozoide, depois de ejaculado, sobrevive 72 horas no corpo da mulher. E o óvulo, depois de liberado, sobrevive 24 horas. Então, se você tiver uma relação sexual 2 dias antes da data provável da ovulação e não namorar mais naquele mês, naquele momento, na verdade, você vai estar exposta à tentativa de engravidar. Mas o namoro programado é cercado ainda por muitos tabus, muitos mitos, que muitas vezes podem servir como verdadeiras barreiras para a gente alcançar o sucesso, porque agregam conflitos entre o casal, estresse, medo, e mudam até mesmo o cotidiano sexual do casal. Bom, entre esses principais mitos, nós temos aí a posição sexual. Na verdade, não existe nenhuma posição sexual que possa realmente otimizar a fertilidade, desde que a ejaculação tenha ocorrido dentro da vagina. Então, posição sexual, pessoal, não interfere na chance de gravidez. O uso de lubrificantes. Existem alguns lubrificantes que realmente podem diminuir a função do espermatozoide. Então, o ideal é não utilizar. Se utilizar, o indicado seria aqueles à base de água, mas o ideal mesmo, pessoal, é caprichar nas preliminares, que aumenta a lubrificação da vagina e o casal pode ter o coito de forma mais natural. O número de relações sexuais. Hoje já está bem estabelecido que o casal que tem uma média de 2 relações sexuais por semana já vai estar exposto à tentativa de gravidez. É importante lembrar que o espermatozoide sobrevive dentro do corpo da mulher por 72 horas depois de ejaculado.
e o óvulo por 24 horas. Então, se vocês não tiverem a relação no período fértil, tenha calma, relaxe, porque se a relação ocorreu 2 dias antes da data provável da ovulação, até 1 dia depois, você ainda vai estar se expondo no período fértil e vai ter chance de engravidar. Uma outra coisa que é muito comum, ai doutor, a gente teve a relação, eu fiquei deitada, fiquei até com a perna para cima, para facilitar todo o processo. Pessoal, espermatozoide não alcança a trompa por gravidade. O espermatozoide tem autonomia na movimentação e quem facilita isso é o muco, é a própria natureza, a anatomia da mulher. Depois de ejaculado, o espermatozoide alcança a trompa depois de 2, 3, até 15 minutos. E o fato de você ficar deitada ou não muda, não facilita a chegada do espermatozoide na trompa. Bom, e eu comentei com vocês que eu ia falar, esse ano eu atendi um casal que marcou, né, nessa jornada aí do namoro programado. Ela tinha 42 anos, ele 39, eles estavam tentando engravidar há 1 ano e eles optaram pelo namoro programado por falta de condição financeira, mesmo sabendo que a probabilidade de ter sucesso com o namoro programado era de 2% na primeira e 5%, 6% até a terceira tentativa. Eles falaram assim, doutor, a gente não tem condição, como a causa de infertilidade era o ovário policístico, então eles fizeram a opção por essa técnica. E aí, pessoal, começou a nossa jornada. A proposta para eles era de 3 ciclos no máximo, porque ela tinha mais de 35 anos. Se ela tivesse menos de 35 anos e paciência, a gente ia tentar por 6 meses. E aí, então, nós fizemos o primeiro ciclo com medicamento oral. Ela ovulou, mas não engravidou. O segundo ciclo, a gente já acendeu a luz do alerta. Partimos para a medicação injetável. Ovulou e não engravidou. E para nossa grata surpresa, terceiro ciclo, 2 folículos ela ovulou e ela engravidou aos 42 anos com namoro programado. Então, pessoal, a gente não pode desistir. Nesse cenário, o casal não tinha outra alternativa. E eles buscaram as ferramentas, as estratégias que estavam ao seu alcance. Por outro lado, eu também tive uma paciente de 43 anos esse ano, que ela não tinha condição financeira, e nós fizemos um namoro programado por 6 ciclos. E ela não alcançou a gravidez. Aí a família se reuniu, eles conseguiram juntar o dinheiro, foi fazer a fertilização in vitro, não conseguiu engravidar com a FIV na primeira transferência, mas ela está cheia de embriões, está cuidando do coração agora, para poder seguir a jornada. Então fica a dica, pessoal, namoro programado tem efetividade quando bem indicado. O mais importante é um bom bate-papo com o seu médico, tá certo? Porque para todo caminho há uma solução. Vamos em frente, continue acompanhando aqui nos canais, dê um clique aqui embaixo, ajuda a compartilhar essa ideia para que a gente juntos possa vencer essa grande doença da sociedade moderna, que é a infertilidade.